Organize sua carteira de cobrança em um só local. Enriqueça informações e priorize inadimplentes com tecnologia de ponta. Torne o seu processo de cobrança mais inteligente com o Assertiva Recupere. Saiba mais no link da descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar de um assunto interessante para você, gestor de cobrança. Antes disso, porém, queria lembrar mais uma vez o agradecimento aos meus patrocinadores. Assertiva Soluções, Portal Seção de Crédito, DIP, Recupere e agora o mais novo, PG+. É por conta de vocês que eu continuo aqui, podendo trazer esse conteúdo, trabalhando aí mais de 13, às vezes 12, 13 horas por dia aqui para fazer com que esse canal esteja ativo e com o devido conteúdo. E hoje, por falta aí de algumas agendas com alguns convidados, eu resolvi fazer um tema aqui interessante. E aí, como eu tenho usado bastante o ChatGPT, eu perguntei para ele aqui e eu achei interessante a resposta. Claro, vou fazer as minhas adaptações, até porque essa é a riqueza do ChatGPT, é ele ajudar a gente, não ele dar simplesmente o conteúdo completo. Então, eu perguntei aqui para o ChatGPT quais são as 5 coisas que um gestor de cobrança tem que ter para se tornar um ótimo gestor. Como eu disse, o chat me respondeu aqui e eu vou falar um pouquinho sobre essas 5, dando um pouco da minha parte, o meu conhecimento naquilo que ele colocou em cada item. Vamos lá? Então, antes disso, não deixa de curtir o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Bom, quais são as 5 coisas que você precisa saber para ser um ótimo gestor de cobrança? Primeira, conhecimento profundo das políticas e regulamentações. Muito importante a gente estar antenado com aquilo que está acontecendo. Legislação no Brasil muda a cada momento. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento e, principalmente, não somente conhecimento daquilo que está mudando, mas daquilo que já existe. A gente tem aqui, por exemplo, particularidades que são estaduais. Por exemplo, tempo de se cobrar, momento, horário de cobrança é diferente em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Existem exatamente inúmeras legislações estaduais. Não só conhecimento profundo de leis, mas das políticas, né? Eu preciso entender se dentro do meu processo a política de cobrança vem sendo seguida de acordo com aquilo que ela está determinada. Se é que eu tenho que cobrar com tantos dias, se eu tenho que fazer meus follow-ups, se eu tenho que revisar meu processo adequadamente. Então, esse é o primeiro item. Conhecimento profundo das políticas e regulamentações. Muito bom. Segundo item, habilidade de comunicação e negociação. Isso não é apenas para o gestor. O gestor tem que ter isso como algo que esteja na ponta da língua da sua equipe, né? A sua equipe tem que ter a capacidade de se comunicar adequadamente, entender tipo de negociação pode oferecer. Então, aqui eu estou indo além daquilo que o chat me respondeu, né? E não é só a negociação em saber falar, mas principalmente você, como gestor, saber aplicar negociações que vão fazer com que o teu cliente efetivamente cumpra aquele acordo. Não adianta ser só uma negociação que é boa para mim, credor. Eu tenho que ter uma negociação que seja boa e sustentável para o cliente. Eu venho dizendo isso sempre, vi lá no IGO, que é a apresentação do SPC Brasil, falando sobre o volume de reincidências de negativação. O que é isso? É o cara que pagou o acordo, depois não conseguiu pagar a parcela e volta para a negativação. Então, eu tenho que efetivamente hoje tentar buscar que tipo de produto, que tipo de negociação é a mais adequada para o meu cliente. Muito bom, habilidade de comunicação e de negociação é o segundo item.
Terceiro item, análise de dados e estratégia. Putz, esse é o ponto que eu entendo e eu sempre insisto que analisar informação. Então, pegar dados, transformar em informação e, para isso, tomar decisão. Se eu gero lá um monte de relatórios, um monte de informação, eu não serve para eu tomar decisão, aquilo não tem função. Eu preciso entender, eu preciso saber analisar desempenho, eu preciso analisar meus resultados, meu funil de contato quando eu estou falando de operação, as minhas taxas de recuperação, e aí sim, a partir daí, entender as minhas oportunidades. Né? Além de tudo isso, tem uma coisa muito básica. Tudo que passa na minha mão de informação, eu preciso conhecer, eu preciso entender. Se eu tenho um item lá que diz X, eu preciso entender o que X significa. Eu não posso suportar como gestor, e gestor estratégico, tático, né? Não é só operacional, mas que seja, passou na minha mão uma informação, eu preciso saber como é que eu chego nisso, o que ela significa. Pode parecer básico, mas não é. Então, presta atenção. Teu terceiro item é a capacidade de analisar dados, criar estratégias a partir destes dados. Quarto ponto aqui que o chat me listou: empatia e habilidade de lidar com situações difíceis. Aqui é óbvio que quando o chat responde uma coisa dessa, ele está pensando muito naquele contato com o cliente. E é óbvio que isso tem que estar dentro da filosofia do meu operador, do meu agente que está na linha com o cliente. Mas empatia, habilidade para lidar com situações difíceis está na vida de qualquer profissional. E ainda mais um cara de cobrança. Eu costumo dizer que quando eu trabalhei em cobrança, hoje eu já coloco a cabeça no travesseiro e já durmo melhor. Mas quando eu trabalhava com cobrança efetivamente, eu sabia que toda noite eu ficava lá pensando: meu Deus, meu resultado de amanhã, meu Deus, minha PDD. Então, eu preciso saber lidar com essa situação no sentido disso não estressar, no sentido disso não me dificultar meu dia a dia. A gente tem sempre que estar focado em melhorar, focado em fazer o melhor para o meu dia, mas isso não pode tirar a minha tranquilidade e permitir que eu não tenha a minha possibilidade de fazer as coisas acontecerem. Então, é muito importante esse quarto item: empatia e habilidade de lidar com situações difíceis. O último e último item: treinamento contínuo e aprendizado. Não dá para a gente achar. Eu, lá em 1997, eu comecei a trabalhar na Fininvest. Lá eu cobrava até crédito de navio, né? Empréstimo para aquisição de navio, barco. Então, naquele momento, eu achava que eu já tinha cobrado de tudo na minha vida. Até que um momento eu fui fazer um trabalho onde uma consultoria eu fui cobrar água, cobrar uma concessionária de água em Manaus. E ali eu já tinha um pouco dessa visão e, no fundo, o aprendizado nunca cessa. A gente vai estar sempre desafiado numa condição nova, numa condição que a gente vai ter que se superar, e por isso esse aprendizado contínuo é essencial. Não adianta a gente achar que eu já passei por tudo, eu já vivi tudo. Não, tem sempre algo a gente aprender. Então é muito importante que a gente foque exatamente naquilo que é necessário, naquilo que é certo. Então, galera, vamos passar rapidamente aqui, ó, 5 itens: conhecimento profundo das políticas e regulamentações, habilidade de comunicação e negociação, análise de dados e estratégia, empatia e habilidade de lidar com situações difíceis, e treinamento contínuo e aprendizado. São 5 elementos aqui, segundo o ChatGPT, e eu também não discordo. Contínuos, são só esses 5? Óbvio que não. Na vida da gente, cada dia a gente vai descobrindo coisas a mais a fazer. Mas são 5 itens que, se você trabalhar direitinho, eu tenho certeza, você vai ter sucesso no teu dia a dia. Era isso hoje. Eu queria deixar um grande abraço para você. Não deixe de curtir o canal.
compartilhar e assinar o nosso canal e fazer propaganda para a galera que é de cobrança e que ainda não conhece o Tabelando com Tambelim. Em breve, a gente vai disponibilizar um portal. Esse portal vai ter muito mais conteúdo do que apenas o canal do YouTube. Muitas informações, muitos textos, muita informação para você estar vivendo o seu dia a dia. É isso, grande abraço e até a próxima. Mais de 60 milhões de horas de conversas são registradas por contact centers todos os dias. Como extrair inteligência de tudo isso? É aí que entra o DTS da Deep, a solução Speech Analytics capaz de ouvir, compreender, analisar e categorizar todas as interações por voz de sua empresa, as transformando em dados passíveis de ação, mensuráveis e ranqueáveis. O DTS identifica reclamações, dúvidas e dificuldades enfrentadas pelos seus clientes ao mesmo tempo que avalia a qualidade do atendimento em tempo real, automatizando o scorecard do atendente, o NPS, e ampliando a amostragem individual das fichas de monitoria, reduzindo custos com mão de obra. O DTS interpreta sentimentos e emoções na voz dos interlocutores, disparando ações imediatas capazes de reprimir irregularidades e prevenir desistências. Coleta informações que normalmente não seriam tabuladas, personaliza a experiência do cliente, identifica tendências e padrões, oportunidades de upselling ou cross-selling e muito mais. Transforme conversas em resultados com o DTS Deep.